Agora vamos falar da Globo, da publicidade e tudo mais. Olha, antes, exceto em 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro sempre fazia propagandas de utilidade pública e poucas institucionais. Em 2019 foi diferente, porque o governo Bolsonaro gastou mais de 100 milhões para promover a reforma da Previdência. Para roubar a nossa aposentadoria, gastaram o nosso dinheiro. Esse é o Bolsonaro. Então, naquele ano, era muita inserção e eles faziam inserções também chamada merchandising. Merchandising é o seguinte, tá lá no programa, vou dar um exemplo, programa do Ratinho, em vez do comercial ser no horário comercial, não, vai lá o Ratinho, vai lá numa bancada, ele fala, olha, a reforma da Previdência é muito boa, a reforma da Previdência vai garantir mais investimentos no Brasil, vai gerar mais empregos e tudo mais. Isso é merchandising. Merchandising é quando o próprio apresentador faz o comercial. É mais caro o merchandising porque tem que pagar o próprio apresentador. É dentro do programa, então o telespectador está assistindo, não vai mudar de canal porque é horário, porque é comercial, tudo mais. Tem até estatísticas de número de pessoas que mudam de canal em cada programa quando começam os comerciais ou quando é merchandising. O número de pessoas que mudam de canal é bem menor, por isso é bem mais caro. Então o governo Bolsonaro até saiu na época, pagou não sei quanto pro Siqueira Júnior, não sei quanto pro Ratinho, não sei quanto, tudo apresentador bolsominion. E aí pagava milhões para esse pessoal aí, para que eles promovessem uma campanha para roubar a nossa aposentadoria, que foi o que fez a reforma da Previdência. Pois bem, aí em 2020 e 2021 eram mais comerciais de utilidade pública. Ó, se beber não dirija, enfim, coisa exaltando o orgulho de ser brasileiro, tal, ok. Aí, em 2022 não. Em 2022 é só comercial do governo falando bem do próprio governo, porque é ano eleitoral e o Bolsonaro tem que garantir a reeleição. E aí, em 2020, 2021 e em 2019, o governo Bolsonaro gastava mais no SBT e na Record, e um pouquinho menos na Band. E até saiu um escândalo, porque o secretário de comunicação, que é quem tem essa verba, uma verba de mais de 200 milhões de reais por ano, para publicidade, era o Fábio Weingarten. O Fábio Weingarten, ele é dono de uma empresa chamada FW Comunicação. FW é o nome dele, Fábio Weingarten, são as iniciais do nome dele. Ok, quando ele se tornou secretário de comunicação, ele passou a empresa para a mãe dele. Então, se eu não me engano, faz um ano mais ou menos que esse escândalo surgiu, ele ficou com 5%, a mãe dele ficou com 95% dessa empresa. Ok. Só que essa empresa presta serviços para a Band e para a Record. Ou seja, ele aumentava a publicidade nos canais que contratavam a empresa dele. Aí ele, para se defender, falava, não, mas a empresa não é minha, a empresa é da minha mãe. Mas o nome da empresa são as suas iniciais, não a da sua mãe. A empresa era sua até você entrar no governo. Isso ainda tem 5% dela, mas não é sua. A empresa dele é uma empresa que faz estudos de marketing. Então, quando vazou o escândalo, ele quase caiu do cargo. Aí ele deu uma entrevista dizendo que ele não ia desistir, porque ele era funcionário do Bolsonaro, e o Bolsonaro aguentou uma facada, aguentou 3 cirurgias e tava lá tomando porrada todo dia. Então quem é ele para desistir de tudo e largar? Ou seja, o que ele estava querendo dizer, em outras palavras, era o seguinte, ó, mesmo com um escândalo e um conflito de interesses gigantesco, eu não vou fazer o que qualquer pessoa séria, como fazia em qualquer outro governo anterior, e quando eu digo qualquer, inclusive, o governo FHC, governo Temer, governos do PT, o que era o seguinte, saiu uma denúncia, eu me afasto do cargo, pelo menos até que me inocentem. Ou eu já me demito, quando for inocentado, volto. Não, ele ficou. O Weingarten só foi demitido do cargo porque a popularidade do Bolsonaro começou a cair e aí teve um momento em que cabeças rolaram e a dele foi uma das primeiras, só por isso. Senão estava lá até hoje. Inclusive agora que o Bolsonaro está em crise total na campanha, chamaram o Weingarten para ajudar na campanha. O Weingarten que é um cara extremamente desagregador, quem diz isso não sou eu. Gente do bolsonarismo diz, ele briga com todo mundo, tudo mais, então tá uma briga danada na campanha, eles chamam um cara que briga com todo mundo para entrar e ajudar, que é o salvador da pátria, o Weingarten. Não deu muito certo porque continua a crise na campanha do Bolsonaro, mas a ver nos próximos meses. Tá, enquanto isso tudo acontece, vamos aos gastos de 2022. Ó, comparado com 2021 e com os outros anos, comparado com 2021, olha só de janeiro a junho, ok? Não o resto do ano, que ainda não sabemos como será. Mas, só de janeiro a junho, o governo Bolsonaro dobrou comparado com 2021 e mais do que triplicou comparado com 2020. Quer dizer, estão pagando muita grana para a Rede Globo. Só que isso não leva em conta, eu repito, propaganda de ministérios e de estatais. Porque você liga lá na Globo, você vê Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, várias estatais
cujos presidentes e administradores são indicados pelo Bolsonaro e que gastam milhões e milhões e milhões em comerciais na Globo. Então, mesmo quando o Bolsonaro diz, olha, eu cortei a mamata da Globo, pô, então você corta 5 milhões daqui, mas por ali você dá 50. Então, e o gado aplaude, o gado fala, Bolsonaro, mito, ele é corajoso, ele enfrenta os poderosos, tá aí. Ele dando mais dinheiro pra Globo. Só que o que faz com que a grande mídia apoie o Bolsonaro não é isso. Eu vou te falar uma coisa, os gastos do governo em publicidade nos canais de televisão, principalmente na Globo, são uma porcentagem bem baixa do faturamento dessas empresas. O que faz com que essas empresas ganhem muito dinheiro, e eu lembro porque eu fiz um vídeo aqui em 2019, quando saiu o balancete da Globo. A Globo parou de divulgar o balancete depois daquele ano. O que as empresas ganham muito dinheiro é com investimentos no mercado de ações. Inclusive em 2019 eu lembro, eu fiz um vídeo aqui porque o balancete mostrou o seguinte, que o operacional da Globo dava prejuízo. O operacional o quê? BBB, novelas, programas de TV, tudo mais, Globoplay, aquilo dava prejuízo. Porém, a Globo ganha bilhões investindo no mercado de ações, investindo no mercado financeiro. E com a reforma da Previdência, com o que o Bolsonaro está fazendo na Petrobras agora, quem está investindo no mercado financeiro está lucrando como jamais antes. É por isso que você vê aí o lucro dos bancos. O Itaú teve lucro recorde em 2019. Aí em 2020 aumentou o seu lucro. Aí em 2021 aumentou o lucro. Agora em 2022 aumentou o lucro em 45%. Quer dizer, é recorde por 4 anos consecutivos. Estão lucrando como nunca antes. Por quê? Porque eles fazem as operações que vão dar lucro. Eu vou te dar um exemplo. Quando a Petrobras começa a cobrar o triplo do preço na gasolina, no gás de cozinha e no diesel, o que acontece? Petrobras começa a lucrar mais. Só que é uma empresa que lucra para reinvestir, aumentar sua capacidade de produção, fazer mais refinarias, aumentar o salário dos petroleiros? Não, obviamente não. A Petrobras no ano passado pegou do povo brasileiro 104 bilhões de reais e deu para acionistas 101 bilhões de reais. Quer dizer, 97, 98% de todo o lucro foi direto para os acionistas da empresa. Nenhuma empresa no mundo faz isso. Qualquer empresa que fizesse isso no mundo, a empresa demitiu o presidente e falou, o que é isso? Essa empresa não se sustenta. Você pega o lucro e dá tudo para os acionistas e não reinveste, não faz nada. Pois bem, a Petrobras começou a fazer isso. Então, quem tem ações da Petrobras e tem bilhões em ações da Petrobras, começou a lucrar muito, porque todo o lucro da empresa, que aumentou vertiginosamente, todo esse lucro vai para os acionistas. Quem são esses acionistas? Donos de bancos, de fundos de investimentos, que são parceiros também de donos de canais de televisão. E aí vem uma outra parte. Os commodities estão sofrendo um boom desde a pandemia. Eu vejo muito analista no Globo News até hoje dizer que o governo Lula teve uma melhora na economia porque aproveitou o boom dos commodities. O que eles não falam, e é desinformação proposital, é que o mundo vive hoje o maior boom dos commodities da história. E cadê a economia fluindo bem como era no governo Lula? Nada. O que acontece é que está tudo mais caro. No governo Lula tinha o boom dos commodities, o preço aumentou. Commodities são café, soja, arroz, feijão, trigo, laranja. O preço subiu muito durante o governo Lula, muito. Só que não subia para a gente no mercado. Subia para o produtor que exportava, começava a ganhar muito mais dinheiro. E aí gerava emprego, aí o governo pegava os impostos disso e investia em programas sociais, enfim, fazia a roda da economia girar. Hoje não. O produtor está ganhando muito mais dinheiro exportando, exporta quase tudo, e para o mercado interno vende a preço de exportação. Aliás, mais caro que exportação. Então, tá aí Bolsonaro investindo na Globo e o gado pagando R$9 na gasolina e aplaudindo o discurso do Bolsonaro enquanto ele paga um dinheirão para a Globo. Tá aí. Peço aí que você se inscreva aqui no Plantão Brasil e vamos seguindo para cima deles. Falou!